Bom dia, meninas. Bom dia, Jerusa. Bom dia, Ana Catarina, Edilene, Vanessa, Marciane. Que bênção vocês aqui, meninas. A Yara de Fortaleza com sol lindo e radiante. Aqui em Goiânia também está um sol muito forte. A Ana Patrícia está perguntando: ainda é possível adquirir o desafio hoje? Já vou falar sobre isso também, tá? Vamos só esperar mais gente entrar aqui que eu já falo para vocês, tá bom? Amém, Jesus. Amém, Jesus. Enxuga, Senhor, toda lágrima nessa manhã, Senhor. Nosso coração anseia por Ti, Jesus. Irmãs, eu estava assistindo algumas gravações minhas e parece que o som fica muito ruim na gravação. Quando eu estou aqui, vocês escutam bem a música? Só me falem isso aqui, gente. Me contem aqui, meninas, o som fica bom ou fica ruim? Porque, de repente, eu tenho que parar de colocar a música, né? Não sei. Não fica ruim? Vocês estão escutando bem? O louvor sai falhando, eu não escuto bem a música. Gente, então o som parece um ruído. E a Jerusa está falando que é ótimo. Para mim está bom. Gente do céu, como é que pode? Então vamos lá, Alexa, desligar. Alexa, desligar a música. Então, eu amo começar a live com música. Parece que eu nem dou conta de começar a live sem música, mas ontem peguei alguns vídeos, porque eu posso admitir para vocês que eu não gosto muito de assistir minhas lives depois, não, que eu sempre sou muito crítica. E aí eu fui assistir algumas lives e percebi que em algumas o som fica muito ruim. Mas eu falei, gente, será que é só no gravado? Será que é ao vivo, né? Olha, às vezes dá para entender, mas tem dias que não dá para entender. Gente, no Instagram o louvor fica maravilhoso, mas aqui não. Meninas, que bom que vocês me falaram. Só agora, né? Ai, meu Deus, mas tá bom. Meninas, vamos aos recados importantes. Não, antes de recado, vamos orar, né? Vamos orar, vamos pedir para o Senhor já estar presente aqui. Tenho certeza que Ele já trouxe a palavra certa para você nesse dia, então permaneça até o fim dessa live. Hoje começa o nosso desafio. Foi ótimo aqui, os meninos colocaram, ó, se você ainda não entrou no grupo do desafio ou está com dúvidas, pode falar com o suporte, tá aí o telefone deles. Outra coisa, meninas, hoje começa o desafio. Você que ainda não está no desafio, você teve uma pergunta aqui, Flávia, eu posso fazer inscrição? Se você fizer agora de manhã, no fim da live, aí sim você ainda consegue fazer inscrição, porque ontem eu já mandei um vídeo lá de introdução, hoje eu já vou mandar o vídeo do desafio, então precisa ser rápido, meninas, é por isso que eu tenho prazo, né? Então você tem que ir imediatamente, eu acabei a live, você vai lá no link da minha bio, ó, imediatamente acabei a live, vai lá no link da minha bio, clica aqui e faz a sua inscrição aqui no desafio. Para quem ainda não sabe, talvez está entrando agora, eu coloquei o valor de R$ 47,90, era para ser um desafio simples, virou um estudo maravilhoso sobre colocar a casa em ordem. Então, eu vou trabalhar com vocês a ordem espiritual em primeiro lugar, ordem emocional, ordem relacional e a ordem doméstica. Então, nós vamos fazer tudo isso, tá? Hoje não veio mensagem de início de live, sempre aparece, hoje não. No Mães que Salvam. Uai, será que eles esqueceram de mandar? Deixa eu ver aqui rapidinho, meninas.
Não, tá lá, tá lá. O recadinho tá lá, viu? Avisaram lá no grupo. Talvez você não tenha visto. Mas vamos orar então para a gente iniciar o nosso conteúdo, né? Senhor Deus, amado Pai, te entregamos esse momento nas tuas mãos, te entregamos as mulheres que estão fracas para que o Senhor as faça fortes, te entregamos as nossas lágrimas, as nossas frustrações, as nossas dificuldades, mas entregamos também, Senhor, a nossa confiança. Queremos aqui fazer uma entrega total na presença do Senhor, Jesus. Pai, nos leva a te conhecer mais através dessa live, nos leva, Senhor, a viver aquilo que o Senhor tem para nós para esse tempo. Leva-nos, Senhor, a viver no mais profundo contigo, que a gente não se contente com o lugar raso, que a gente não se contente com um relacionamento superficial com o Senhor, ó Pai. Senhor, nós queremos aqui ouvir a tua palavra, nós queremos, Senhor, ouvir o teu direcionamento nessa manhã, ó Pai. Senhor, auxilia cada uma dessas mulheres, ó Deus, a estar na tua presença agora, longe de todas as os barulhos do mundo. Esteja com elas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Então, meninas, hoje vamos falar aqui de um tema difícil, né? Seu filho tem mais medo de você ou confiança em você? Nós vamos falar desse tema que é tão difícil, gente. Eu acho que uma das questões mais difíceis na vida materna é fazer com que os nossos filhos nos obedeçam pela confiança que eles têm em nós. Porque isso é uma entrega muito grande, é uma entrega de alma mesmo para o processo, é uma entrega para Jesus, porque para eles nos verem como líderes, nós precisamos estar muito aliançadas no Senhor, nós devemos ter um comportamento muito alinhado à palavra de Deus e nós precisamos também vencer as nossas dores emocionais para conseguir dar essa educação onde eles mais confiam em nós, onde eles obedecem mesmo longe de nós, né? Presta atenção, nossos filhos, eles têm que ter um senso de obediência, mesmo que eles estejam longe de nós, sabendo que aquilo que nós ensinamos, os valores que nós falamos, que nós batemos na mesma tecla, eles são importantes. Então, esse daqui, talvez, essa live seja o maior desafio que nós temos. Saber como fazer os nossos filhos nos obedecerem com confiança e não por medo. Vocês concordam comigo, meninas? Concordo? Olha, a Rosana está falando, Flávia, meu filho não confia em mim. Aliás, ele não confia em ninguém. Então, vamos falar disso aqui, né? A primeira palavra que eu quero te entregar hoje, minha irmã, é essa daqui. Hoje de manhã, o Senhor me deu essa seguinte frase aqui, lendo a palavra de Deus. Não interessa quantos problemas você tem, interessa que o Espírito Santo te enche de poder para superar cada um deles. Então, se você gosta de me ouvir anotando as coisas, eu quero te pedir para anotar essa frase. Não importa com quantos problemas você amanheceu hoje, minha irmã. Não importa como você está se sentindo. Importa como é poderoso quando o Espírito Santo vem sobre nós, nos enche de poder para enfrentar cada um desses desafios. Amém? Amém por isso, meninas? Então, não importa o tanto de problema, importa que o Espírito Santo vai te encher nessa manhã para que você possa se desafiar, para que você possa desafiar os problemas, para que você possa superar cada um deles. Amém? Então, vamos ler aqui a palavra. Meninas, deixa eu só. Eu estou vendo aqui que tem gente que saiu da live, foi lá, já fez a inscrição. Quando você fizer a inscrição, já entra no grupo do WhatsApp. Eu peço para vocês, meninas, que não percam a oportunidade desse desafio.
Era para ser algo simples, como eu falei. Eu fiquei até 2 horas da manhã de sábado gravando tudo para vocês. Hoje à noite nós vamos ter uma live surpresa só para as pessoas que estão no desafio. Eu vou entregar um presentão para essas mulheres. Eu vou entregar algo que eu não vou entregar para mais ninguém. É que eu só posso falar lá, né? Lá dentro do grupo. Então, assim, é um preço muito irrisório diante de tudo que eu estou entregando. É um preço muito irrisório diante do processo de clareza que você vai ter. Porque às vezes, gente, você vê o povo ficou andando 40 anos em círculos no deserto. E se você não tiver as instruções certas, né? Se você não conseguir ter clareza, você vai ficar andando em círculos, andando em círculos. Talvez o problema do seu filho começou lá aos 11 anos de idade, agora ele já tem 17, está do mesmo jeito. Você não está conseguindo avanços, né? Então vem para essa experiência comigo, que você não vai se arrepender. Eu nunca gosto de entregar nada mais ou menos, eu não gosto de entregar nada que seja de mim, mas que seja do Espírito Santo. É por isso que às vezes eu me dedico tanto, eu me esforço tanto para entregar o melhor para vocês. A live de hoje à noite, para quem está no desafio, vai ser às 20 horas, tá? O conteúdo do desafio vocês podem acessar diretamente pela Hotmart. Ok, tá. Pena que agora não consigo entrar, eu preciso, mas as coisas não estão fáceis por aqui. Ô, minha irmã, eu entendo. Apesar de que a gente ainda fez um parcelamento de 6 parcelas de R$ 8,90 para ajudar vocês, tá? E vai começar também o jejum. Eu já estou de manhã agora de jejum. Se vocês já quiserem entrar, entrem já com jejum, tá bom? Se você, não, Flávia, agora de manhã eu já comi. Você pode ficar, de repente, sem o almoço ou sem a janta, tá bom? São no mínimo 6 horas de jejum. Certinho, meninas? A Ana Catarina está perguntando, Flávia, eu quero, ainda dá tempo? Só até o fim da live dá tempo, tá? Então tá certo. Aí, a Juliana já está de jejum também. Benção demais. A Rose Vera está falando, esse é o meu caso, o problema do meu filho repercute até hoje. Então vamos lá, meninas. Nós vamos começar aqui a palavra por Atos 1. Eu, essa semana, vou estar lendo o livro de Atos. Eu pedi para Deus, Senhor, qual é o livro que o Senhor quer que eu leia nesse momento? E o Senhor falou para mim, livro de Atos. Então, a primeira coisa que ele já me entregou lendo o livro de Atos foi essa frase: não interessa quantos problemas você tem para resolver, interessa estar cheia do Espírito Santo para você superar cada um deles. Então, o que que Deus trouxe aqui, ó? Eu vou ler Atos 1, que fala assim, eu vou ler um pouquinho mais para baixo, vou ler do 3 em diante. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles. Está falando dos discípulos, né? E deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, gente, eu creio que Deus quer revelar a nós que Ele está vivo. Ele está nos dando provas indiscutíveis de que Ele está vivo. E quando Ele é vivo na nossa vida, Ele nos enche de poder. E aqui está falando que ele apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. O mais importante de tudo, minhas irmãs, não é aquilo que você está vivendo nesse momento. O mais importante de tudo é você olhar para o reino de Deus como um todo. O Senhor chamava os discípulos a olhar para o reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel?
E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem os encobriu da vista deles, e eles ficaram com olhos fixos no céu enquanto ele subia. Então, minhas irmãs, esse texto aqui, ele é tão poderoso, ele traz tantos ensinamentos para nós. E quando a gente lê a Bíblia, né, a gente precisa dessa sensibilidade do Espírito Santo. Ai, respondendo aqui, só uma dúvida da Artesanato Santiago. Flávia, só meu esposo que paga esse prazo para inscrição poderia ser estendido um pouco mais tarde? Ele está trabalhando agora. Minha irmã, vou fazer o seguinte, eu vou estender para vocês até 7 da noite, tá bom? Para quem está com esse problema aí de que de repente está esperando alguém para fazer a compra pela internet, vou esperar até 7 da noite, tá? Então, vamos entender aqui uma coisa. O Senhor, ele está dizendo aqui: eu quero te mostrar, minha filha, que eu estou vivo. Eu quero te mostrar, minha filha, que o seu foco tem que ser no reino de Deus. Eu quero te mostrar, minha filha, que o meu Espírito Santo te enchendo de poder, você não precisa saber o tempo que vai acontecer o seu milagre. Você não precisa saber o dia certo que vai acontecer o seu milagre. Olha aqui, os discípulos perguntaram para o Senhor: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Talvez nessa manhã você acordou perguntando: Senhor, qual vai ser o tempo que isso vai acontecer na minha vida? Qual vai ser o tempo que eu vou ver o meu filho voltando para os braços do Senhor? Qual vai ser o tempo que o meu casamento vai ser restaurado? E aí o Senhor está respondendo para você nessa manhã: não lhes compete saber os tempos, não lhe compete saber o dia que vai acontecer, mas te compete ser cheia do Espírito Santo para que você consiga superar as suas dificuldades, minha irmã. Se a sua dificuldade é de se irar muito, né, quando o seu filho erra, o Senhor, ele pode, estando cheia do Espírito Santo, o Senhor pode transformar isso na sua vida. Então, nós precisamos entender aqui a primeira coisa: qual é o nosso padrão emocional do dia a dia? Qual é o padrão emocional? Você é uma pessoa muito explosiva? Você é uma pessoa que está mal-humorada? Você é uma pessoa que seu filho não pode nem olhar para o seu lado, porque ele sabe que você vai abrir a boca para o lado dele, falando coisas duras, coisas difíceis? Você tem se fechado? Será que você tem sido uma mulher fechada dentro do seu lar? Uma mulher mais com postura de mulher frustrada do que de uma mulher realmente sábia, realmente santa, realmente tranquila? Porque essas são as características de quem está no Senhor, né? E aqui eu peguei 11 padrões de comportamento emocional para falar para vocês que eles não podem ser algo frequente na sua casa. Eles não podem ser algo que vira corriqueiro na sua casa. Gente, é lógico que tem hora que eu perco a paciência? Tem hora que eu perco a paciência. Tem horas que eu fico muito brava. Mas esse não é o meu padrão emocional. O meu padrão emocional é de paz, é de calma, é de ensino, é de instrução. Mas sim, tem hora que eu saio do eixo. Sim, tem hora que as coisas ficam mais difíceis e que eu também fico com raiva, né? Mas esse não é um padrão emocional. Então, o que você precisa olhar é o padrão emocional, porque o padrão emocional é o que vai ficar na memória dos nossos filhos. O padrão emocional é aquilo que se repete todo dia, dia após dia. Vocês estão entendendo, meninas?
Vocês estão entendendo, meninas? Sabe o que acho? As irmãs aí que têm mais condições financeiras, porque não semeia essa semente numa vida de uma mãezinha que não pode agora. Creio que Deus retribuirá em dobro. Amém, amém. Posso fazer jejum um dia sem almoço e outro sem café? Se você ouviu, né, essa mensagem agora e você já tinha tomado café, faça hoje no almoço e amanhã pode sim fazer no café da manhã, tá bom? Então, vou falar aqui dos padrões emocionais, porque se você cultivar esses padrões emocionais no seu dia a dia, daí o seu filho vai ter mais medo de você do que confiança em você, tá? Então, acesso de ira, ataque de raiva, resolve tudo com raiva, resolve tudo na explosão. Argumentações briguentas, sabe? Discussões briguentas. Ao invés de conversar, briga. Ao invés de instruir, só briga. Só aponta o erro, só aponta o problema. Não aponta a solução. Desrespeito. Vai colocando aí, meninas. Acesso de ira. Argumentações briguentas. Terceiro ponto, desrespeito. Você não consegue corrigir com respeito. O que é corrigir com respeito? Corrigir com respeito é não ferir a identidade do filho. Corrigir com respeito é respeitar. Gente, todo ser humano precisa de respeito. Todo ser humano precisa se sentir respeitado. Uma criança precisa se sentir respeitado, um idoso precisa se sentir respeitado. Eu lembro que meu pai falava assim: a coisa mais difícil da velhice é que as pessoas acham que você está retardado, elas começam a falar com você mais alto, elas começam a não respeitar as suas opiniões. E realmente, gente, nós todos precisamos de respeito. Não é porque é uma adolescente que não precisa de respeito. Não é porque é seu filho que não precisa de respeito. Criança precisa de respeito. Adulto precisa de respeito. As relações precisam de respeito. Quarto ponto aí, brigas, né? Violência. Violência. Na hora que vai corrigir, é violento. Na hora que vai corrigir, não vê onde a mão vai. Não vê onde o cinto vai. Sabe? Dá tapa no rosto. Humilha. Isso não é educação. Pelo contrário, isso é gerar mais feridas nos seus filhos. Animosidade. Animosidade. Você fica o tempo inteiro com ânimo difícil, sabe? Animosidade. Crueldade. Gente, tem gente que age com crueldade. Eu creio, assim, que a maioria das mães que estão aqui, que está aqui, né? A maioria das mães que está aqui, eu acredito que é muito difícil vocês agirem com essa crueldade, porque eu creio que as mães que estão aqui, elas já estão, sabe, com o coração mais quebrantado, elas já estão tentando enxergar seus defeitos, elas já estão tentando perceber o que elas precisam mudar. Então, eu estou falando aqui de coisas que talvez não seja mais o seu padrão de comportamento, e glória a Deus por isso. Mas tem mães que às vezes precisam ouvir isso daqui. Posso fazer o desafio com meu marido ou é melhor só para mães? Minha irmã, é maravilhoso se você puder fazer com seu marido. Aliás, todas que estão aqui puderem chamar o marido para fazer junto, melhor ainda, tá? Deixa eu só tomar uma água. Atos vingativos. Ah, você fez isso, então agora eu vou fazer isso. Atos vingativos. Maldade, amargura,
apatia. Tudo isso são padrões emocionais ruins. São padrões emocionais que você não está ensinando pela confiança, você está ensinando pelo medo. Por isso que é tão necessário a gente parar e explicar as coisas para os nossos filhos. Essa semana, uma das minhas filhas mentiu para mim. E aí, ao invés de eu sentar com ela e ser muito rude com ela, eu sentei e expliquei. Minha filha, qualquer coisa é melhor do que a sua mentira. A verdade mais feia é melhor do que a sua mentira. Então, não minta. Não minta. Seja a coisa mais importante que você tem é a sua palavra. Se eu não tiver confiança na sua palavra, eu não vou confiar nas suas atitudes. Então, gente, eu não estou livre aqui dos problemas. Não, eu não estou livre de problemas, eu não estou livre dos desafios das adolescências que eu tenho aqui em casa. São 3 adolescentes que estão criando, né? Estão vivendo. Não espere perfeição dos seus filhos. Uma outra coisa que a gente precisa desmistificar aqui é perfeição de filho, gente. Então, como é que você tem expressado aquilo que você não gosta, aquilo que não é permitido dentro do seu lar? É gritando, berrando, atirando coisas, chutando, quebrando, batendo, respondendo. O menino responde uma coisa, você responde outra. Isso não é atitude de gente madura, sendo sarcástico, falando palavrão, desdenhando. Eu tinha uma mania, meninas. Eu gosto muito de compartilhar com vocês aqui das minhas mudanças. E eu tinha uma mania, quando as meninas eram menores, de falar merda, falar a palavra merda. Eu falava assim que eu tinha licença para eu ter um palavrão na minha vida e esse palavrão era merda. Então eu falava assim: enquanto você não arrumar essa merda de quarto, vou ser sincera com vocês, eu falava dessa forma. E aí o Espírito Santo foi me fazendo ver que as minhas meninas já estavam fazendo a mesma coisa. Quando elas iam brigar uma com a outra, elas usavam o mesmo palavrão que eu. Esses dias eu assisti um vídeo que uma mãe estava falando assim: nossa, minha filha estava rosnando para mim. E aí eu comecei a limpar a casa e uma coisa caiu no chão e eu fiz. Ah! E aí ela falou: meu Deus, aí o Espírito Santo me mostrou: olha, por que a sua filha está rosnando para você? Então, gente, o nosso padrão de comportamento, ao corrigir os nossos filhos, ele vai ser algo que vai ficar ali incrustado neles, vai ficar marcado neles. Então, a gente precisa olhar muito para isso. A live de hoje, agora, vai ser até 9 da manhã. Nossa, passa rápido, hein? Meu Deus, faltam só mais 1 minuto. Então, se existe um momento em que o crente deve premeditar o que ele vai haver de falar, é naquela situação em que ele está mais propenso a se irar. Olha lá o que fala em Provérbios 15, 28. O coração do justo pensa bem antes de falar. Provérbios 16, 23. O coração do sábio é mestre da sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Suas palavras, até mesmo as descuidadas, serão examinadas no dia do juízo. Elas justificarão ou condenarão você. Olha aqui, Mateus 12, 36, 37 diz assim: digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferiram, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Então, minha irmã, se você acha ainda
depois de ouvir todas essas lives que eu dei durante esse último mês, que foram lives com temas bem pontuais, se você ainda acha que as suas palavras descuidadas não tem problema nenhum, que você mesmo deve meter medo no seu filho. Eu não estou falando que você não deve falar das consequências do pecado do seu filho. E nós não podemos tratar erro só como erro, precisamos tratar como pecado. Então, a Bíblia, né, a palavra de Deus, não fala que a palavra de Deus ela é boa para a instrução, para o ensino, para a correção. Então, a gente tem que tratar como pecado. Minha filha, você pecou contra mim e também contra Deus. E você precisa pedir perdão. É, meninas, estou lendo aqui os comentários de vocês. A Carol tá falando, meus filhos têm medo do meu marido, e eu já falei muitas vezes com ele, porque ele é muito rude. Quando eu converso com ele, ele diz que estou passando pela autoridade dele, não sei mais o que fazer. Meu filho hoje, com 18 anos, reproduz as frases que eu corrigia, tipo, faz as coisas com carinho. Tá. Gente, eu li para vocês Provérbios 15 e 28. Eu li para vocês Provérbios 16 a 23. E eu li para vocês Mateus 12, 36, 37. Tá bom? Então, peça para ser cheia do Espírito Santo. Resumo dessa live. É aquilo que eu falei. Não interessa quantos problemas você tem que resolver aqui, ó, internamente, externamente. Precisa, interessa que você seja cheia do Espírito Santo da verdade. Amém, meninas? Então, acabou a nossa live. Lembrando a vocês, meninas, que eu não vou fazer live essa semana. Essa semana eu vou estar de jejum e oração e atenção exclusiva para as pessoas que vão estar nesse desafio de 7 dias, tá bom? Se você... Eu convidei meu esposo para fazer comigo. Posso tirar o almoço e a janta no jejum ou tem que ser o café da manhã? Meninas, é aquilo que eu falei. Você pode tirar o que você quiser, tá? Eu vou tirar o café da manhã, tá bom? O conteúdo do desafio vocês podem acessar diretamente pela Hotmart, certo? Quem não entrou no grupo do WhatsApp, você pede para entrar, porque ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo de você entrar. Daí, quando você entra, a equipe analisa se foi feito o pagamento, se tá tudo ok, tá bom? Se você ainda não entrou no grupo do desafio ou está com dúvidas, pode falar com o suporte. Ó, o suporte está aí. Deixa eu pôr aqui. O suporte é nesse número aqui. Meninas, eu estou tão satisfeita, porque o meu suporte agora está maravilhoso. Não está chegando problema nenhum para mim aqui. Então, as meninas e os meninos, né? Agora eu tenho a Thaís trabalhando comigo também, é uma equipe maior. Então, estou conseguindo dar um suporte maior para todo mundo. E eu quero pedir para vocês realmente estarem fazendo tudo que está lá no desafio. Eu vou entrar, vou gravar áudios para vocês também, tá bom? Então, a gente vai estar bem pertinho aí nesses 7 dias. Então, fiquem com Deus. Deixa eu só gravar aqui, né, o meu momento. E lembrando que eu tinha aberto para fazer só até depois da live, mas tem gente que quer fazer e o marido não está em casa, então eu vou deixar até às 19 horas, foi isso que eu falei, né? Porque daí às 20 você já vem participar da live de hoje, tá? Meninas, então, live finalizada, abençoada. Eu espero vocês lá no desafio. Eu abri agora
durante a live, a possibilidade de até 18 horas você fazer a sua inscrição. Hoje a live teve o tema Seu filho tem mais medo de você ou confiança em você? Foi uma live tremenda, maravilhosa. Vem ouvir esse conteúdo aqui, porque você vai ser muito edificada. E, ó, quem esteve aqui vai estar abençoada, viu que foi uma bênção, e eu espero vocês também. Meninas, fiquem com Deus, então. Hoje é aniversário da minha caçulinha, ela está esperando o café da manhã, e eu estou indo lá. Beijo para vocês.